Boa noite. Aqui sou eu, Dani Pedroso. E em breve nós iniciaremos a nossa live, nosso primeiro Lola Talks com a Paty Pontalti. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos nesse primeiro grande encontro para bater um papo, para conversar, para entender um pouquinho do propósito, do que são essas coisas. É muito legal ter vocês aqui, certo? Então daqui a pouquinho a gente já vai começar o nosso bate-papo. Lembrando, né, que a gente combinou de começar às 20h02. Então tem bastante gente entrando, tem gente dando oi, enfim, logo a gente começa. Coloquem os seus comentários, coloquem suas percepções. Então a gente vai entender como é que é esse universo de mulheres de propósito. Eu vou contar um pouquinho da minha história, vou contar um pouquinho de como são as coisas aqui na Lola. A Paty também vai falar sobre isso. A gente vai se conhecer. Eu vou monitorando, vou vendo as coisas que a gente tem aqui, as coisas que a gente está acompanhando, as anotações que a gente tem, pra gente começar esse bate-papo. Certo? Tô curtindo muito, tô vendo os recados inspiradores. Obrigada. Então, a gente tem amigos, tem amores, tem clientes, tem parceiros, enfim, tem muita gente legal aqui. Vamos ver o próximo passo, o que a gente tem aqui para fazer. Daqui a pouquinho a gente já vai chamar a Paty. O que estão achando do meu batom? Saudades do casal, Bel. Bel maravilhosa. A Bel foi uma das primeiras pessoas que a gente teve como parceria aqui na Lola, né? E a Bel, ela conseguiu entender o nosso propósito, a gente vai falar sobre isso também. E vai conversar e entender, poxa, como que a gente trabalha, como que a gente é. Vou chamar a Paty aqui. Lindo, tá bonito, né? Me dediquei a vocês, assim. Olha que eu não sou de me maquiar. Dei uma repaginada aqui. Oi, Olá. Paty! Boa noite, Dani. Boa noite! Que demais! Tudo bom? Seja bem-vinda. Muito Muito obrigada. obrigada. Imagine, muito obrigada pela parceria. É uma inspiração. A Paty, gente, ela foi uma grande conexão, que é a Roberta, que é a nossa conselheira e prima da Paty, ela nos colocou em contato, né? E aí agora, então, assim, a gente está começando o Lola Talks. E esse primeiro Lola Talks, Paty, a ideia é a gente mostrar para as pessoas a potência do propósito. Não aquela coisa assim, tipo, ai, acordei, tive uma iluminação, né? Esse é o meu propósito, mas assim, quais são as coisas que nos mobilizam e tudo mais, tá? Então, assim, eu vou me apresentar e acreditem, eu tô me apresentando para a Paty também. É verdade. Pessoalmente a gente não se encontrou. Apesar de eu já ter compartilhado milhares de conteúdos da Paty, milhares de conteúdos para as minhas amigas e me mandando também, enfim. E eu vou falar um pouquinho quem eu sou e por que a gente convidou a Paty. Pode ser assim, Paty? Por favor. Então, tá, a ideia é que seja um bate-papo mesmo. Então, eu sou a Dani Pedroso, uma mulher de 47 anos que começou super cedo na publicidade e, de repente, se viu professora com... Acho que eu tinha 21 anos. E aí eu fiquei dando aula durante milhões de anos. Eu já perdi as contas, sei lá, 20 anos. 20 e tantos anos. Com a chegada da Aurora. Eu tinha já 41 anos. Então a gente tem uma filha cujo nome inspira o Lola. É porque ela não sabia falar Aurora, então ela falava Lola neste momento. Uhum. A gente fez... eu tive um desligamento pós licença maternidade... Todos aqueles perrengues, né? Aquelas coisas todas. E a gente decidiu, então, que a gente ia criar essa empresa. O Lucas, que é o meu parceiro aqui na Lola, e meu parceiro de vida também.
A gente montou e agora a gente tá com a Lola, então crescendo bastante tempo. Então, assim, para nós faz muito sentido essa questão do propósito e não essa coisa idealizada. Então, um resumão de quem eu sou e aos pouquinhos eu acho que com esse bate-papo a gente pode ir se conhecendo. Para quem entrou agora, que não é seguidor da Paty, que viu a descrição lá no card, quem é a Paty? Assim, um resumão, Paty. Nos conta, por favor. Bom, eu acho que eu sou jornalista, né? Trabalhei na área de moda praticamente toda a minha carreira como jornalista. Fui editora de moda de jornal, trabalhei para TV. Daí, há um bom tempo, quase 16, 17, 17 anos por aí, eu saí do jornal e montei uma empresa uma empresa de conteúdo na área de design, moda. A gente faz, eu e uma sócia minha, que também se chama Patrícia Parenta, nós criamos as Patrícias, que é essa empresa que foi um dos primeiros sites de moda do Brasil, isso, né, como eu falei, há 17 anos. E também a gente começou a fazer desfiles, curadoria, consultoria, palestras, treinamentos, toda essa área, tentando pegar todo esse escopo do que seria a moda. Na pandemia, nós meio que a gente foi amadurecendo, né? Como mulher, como ser humano, como profissionais, claro. E durante a pandemia, eu acho que a gente ficou um tempo parado e nós começamos a utilizar o Instagram, né? As redes sociais, de uma forma mais pessoal, falando mais diretamente com quem nos seguia e falando sobre as nossas elucubrações, nossos pensamentos, a nossa maneira de enxergar o mundo como mulheres maduras, né? As nossas transformações. E isso foi ganhando uma proporção muito maior do que a moda na nossa vida. Então, eu acho que hoje a gente conversa com mulheres, papo reto, papo aberto, papo direto, papo transgressor, né? A nossa ideia é criar liberdades e fugir a estereótipos e padrões e cobranças e culpas. Eu acho que a gente trabalha muito com essa questão da essência de quem nós somos, né? Do que queremos ser. E também, claro, essa questão da mulher madura, dessa transição da fase adulta para a infância do envelhecer. Então, a gente fala muito sobre isso, de como é essa transformação e de como está sendo esse mercado também, encarando essa mulher, essa maturidade que está sendo vivenciada nesse momento. Eu não gosto de dizer que é uma nova maturidade, mas é a maturidade dos tempos atuais, que é muito diferente da que já foi. Nós não somos mulheres. Eu tenho 48 anos, quase fazendo 49. Nós não somos. Os 40 não são os novos 20. Eles são os 40 de agora. E é isso que a gente quer mostrar. Então, eu acho que é isso. Nós conversamos com mulheres, falamos sobre feminismo, sobre beleza, sobre saúde, sobre exercício, sobre menopausa, sobre sexualidade, sobre liberdade, que eu acho que é o mais importante, é a essência de tudo, e sobre independência. Que legal. Então, olha só, né? A gente aqui na Lola, né? A gente tem vários projetos e produtos, enfim, e eu me deparo basicamente com a primeira etapa desses projetos, que é essa parte da gente identificar a essência da marca. E isso demorou, assim, pra gente entender qual era essa dinâmica, sabe, da essência da marca. E eu confesso que me deu um plim, assim, não gosto muito desses plim. Eu dei aula de criatividade há muito tempo e não baixa uma luz. A gente tem que ter repertório, né? Mas quando é que deu esse... Poxa, uma essência legal. Mas quando a gente tem repertório, às vezes vem um plim, né? Total, é isso. Tá pensando, tá comendo. Aí o cérebro, ele pega e faz as conexões, né? É Exatamente. Isso. Mas não dá pra esperar assim, vou esperar baixar uma luz, que essa luz não vai vir, né? Tem que trabalhar. Mas então, Paty, assim... eu queria, né, bater esse papo contigo para entender assim, quando é que eu percebi, por exemplo, que eu tinha, tipo, eu tô fazendo acontecer o meu propósito, sabe? Né? Eu tenho uma experiência na qual eu também fui executiva de marketing numa empresa e eu sempre era meio diferentona, assim, aquela coisa que tu fica meio deslocada, sabe? Assim, mas eu tô trazendo repertório, tô trazendo conteúdo, tô batendo papo com as pessoas. Quando é que eu me dei conta da essência da Daniela, da essência do meu propósito, né? Eu entendo, assim, claro, daí eu agora faço exercício de redigir essas coisas. Mas eu redigi o meu propósito entendendo assim, que eu compartilho conhecimento para empoderar pessoas e negócios.
não importa quem quer que seja. Não importa se eu vou ensinar o meu pai a mexer no controle remoto. Vou dizer para ele como que é, não fazer por ele. Não importa se eu vou pegar, como eu tive dois encontros de mentoria com duas mulheres, né? Minhas mentoradas aqui na Lola. Uma explicando para ela como que a gente vai se organizar, como que tu vai te organizar financeiramente, né? Os cuidados que tu tem que ter. A outra gente falando, tá bem, tu quer chegar em dezembro com isso, mas me conta, isso é importante, tipo, tu quer chegar ganhando tanto, né? Mas o que é um fator de sucesso? Ah, se eu trabalhar 30 horas, se eu puder cuidar da minha endometriose, não sei o quê. Então, assim, quando eu entendi que eu tinha que compartilhar, que esse compartilhar não era só chegar lá e dar uma palestra, era esse bate-papo, tantas mulheres e tantos homens que estão nos vendo, né? Era levar coisas para eles e isso começou a fazer mais sentido. Eu comecei a dar aulas mais legais, eu acho. Eu comecei a conectar com o mercado, eu comecei a fazer outras coisas. E aí contribuir melhor aqui na Lola. Tu teve um determinado momento, assim, em que tu, sei lá, se foi agora na pandemia, ou depois que tu falou assim, acho que neste período da minha vida é legal, eu faço isso, eu acho que esse é o meu papel agora. Tu tem essa percepção já, assim, do que seria o teu propósito nesse momento? Tu fala de um insight ou tu fala hoje eu me Não, parando? tipo, hoje, assim, a gente olhar para Eu isso, acho né? eu acho que quando a gente... Primeira coisa que eu acho que é fundamento é tu olhar para ti. Eu acho que as pessoas têm um pouco de receio de se olhar, de verdade. De se olhar e dizer assim, eu sou esta pessoa, eu gosto disso, faço aquilo, eu quero isso, eu não vou conseguir fazer isto, é isto que eu estou fazendo agora, eu quero mudar como eu farei. Entende? Eu acho que a gente precisa fazer um raio-x de quem a gente é. A gente tem que ser mais sincera com a pessoa que somos para a gente chegar à pessoa que queremos, sabe? Então eu acho que quando a gente se olha de verdade, a gente diz assim, pô, legal, não, isso não está legal. A gente vai ajustando, aparando as arestas. Então eu acho que é muito importante que a gente faça essa manutenção do olhar para si mesmo. Porque isso não é uma vez, não é outra, não é a cada 15 dias. A gente tem que fazer isso com frequência. Dizendo, eu estou fazendo o que eu quero, o que eu sou, como eu sou. Então, lógico que quando eu percebi, olha que legal, eu estou falando com mulheres, elas estão me dando retorno, eu estou me sentindo bem com isso. Eu percebi que aquilo era uma coisa que eu gostava de fazer, porque eu me autoanaliso muito, Dani. Sabe? Eu acho que é muito importante as pessoas fazerem isso. Elas se olharem com verdade. E verdade e sinceridade. E a sinceridade nem sempre é uma coisa muito boa, sabe? Ela nem sempre te traz respostas muito boas. É essa a questão. Então a gente tem que entender, mas com essas respostas que podem não ser tão boas, a gente pode chegar à pessoa que a gente quer ser. Então eu acho que eu vi quando eu percebi que, pô, que bacana, né? Foi logo depois, eu acho que não foi na pandemia, porque eu demorei a me dar conta. Eu acho que isso aconteceu talvez em meados de 2021 ali, que eu disse, olha, esse discurso, esse canal que eu abri está me trazendo bons resultados pessoais, porque eu me sinto bem fazendo isso, eu gosto de falar e de ouvir. E eu estou entendendo o meu propósito, talvez seja um dos meus propósitos neste momento, porque os propósitos mudam, eles não são eternos. Eu já tive vários. Eu quis ser uma editora de moda, eu fui. Eu quis ser uma excelente jornalista, eu cheguei lá, sabe? Eu quis abrir uma empresa, empreender, eu empreendi. Me danei pra caramba nesse meio tempo. Caí muitas vezes e levantei, que eu acho que faz parte. E com esses tombos eu também construí a mulher que eu sou hoje. Então eu acho que é isso. Quando a gente se olha com sinceridade, a gente se analisa, a gente pode perceber se o que a gente está fazendo faz sentido para a gente, faz parte do nosso propósito. Eu achei o meu. Sabe que a gente, né, tem uma etapa, assim, eu vou acabar sempre fazendo conexões, né? Mas assim, Claro. a gente é isso mesmo. Desculpa, eu só vou fazer um parênteses aqui. Eu trabalhei desde as 6h30 da manhã, eu cheguei agora em casa. Sei. Eu fotografei o dia inteiro. Eu abri um vinho branco, tomar uma taça para relaxar um pouco, tá? Gente, eu tô tomando uma tacinha de vinho branco. Ok. Eu estou, assim,
E aí eu acho que foi no perfil da Paty Parenza, da Patrícia Parenza, que eu vi assim, que eu tinha que escolher, né? Porque eu estou entrando na menopausa, isso é um assunto pauta da minha vida, que eu tinha que escolher os dias que eu tomaria vinho, porque eu tenho uns calorões a mais por enquanto. Então estou na água, brindo contigo, mas estou na água. Paty, então assim, a gente estava falando, né, sobre essa descoberta, sabe? E aí, essa descoberta, ela é tão potente, assim, porque... Então, assim, são dois caminhos, né? Quando eu tô com essas mulheres empreendedoras, ou, enfim, mulheres, homens, né? Os empreendedores na mentoria, que são 10 encontros, no começo eu começo a perguntar. O primeiro encontro é sempre assim, me conta a tua história. Sabe? Hoje de manhã a gente apresentou a essência de uma marca e a primeira parte foi também, assim, o primeiro briefing até chegar agora foi, me conta a tua história. Então, acho que esse olhar pra gente, né? E sabe que o mais interessante, eu acredito que muitas pessoas que tu pergunte se atrapalhem na hora de contar a história Total. delas. Porque quando tu diz assim, quem tu é? As pessoas ficam meio assim, porque elas não param para saber quem elas são. E seja uma pessoa, seja uma marca, seja... As pessoas não se ouvem. Elas não se deixam, elas não se analisam, elas não param para pensar o que elas querem, se elas estão fazendo certo. Só para fazer um parênteses. Acho que é difícil essa primeira etapa. Muito, muito. Porque assim, a gente sempre se pega, né? E daí, tá, então assim, eu paro, não tô digitando, tô computando, mas eu paro e aí a gente começa. Tá, mas me conta a tua história. Daí eu sempre falo assim, eu sei que tem aquela história que vocês colocam nas redes sociais, mas eu quero saber o que te motivou a criar isso. Me conta. E aí a gente tem histórias muito potentes de perdas, de conquistas, de mudanças gigantescas, né? De um enfrentamento com algumas coisas. E aí, assim, olha, é incrível, Paty, sabe? Porque é naquele ponto ali que tá a essência daquela marca. Mas eu não falo de marcas, eu falo de pessoas, né? Mas eu percebo assim, cara, eu não conheço mulher que não tem uma história foda, sabe? Eu, sinceramente, é muito raro. É porque, assim, elas nem se dão conta de tudo que elas... como elas venceram preconceitos na família, como elas foram fortes de mudar de cidade, estudar em outro lugar, ou como foram bacanérrimas de aguentar uma relação danada de ruim. Cara, não, é muito bizarro, sabe? O quanto foi difícil o assédio no trabalho, o quanto é difícil subir no emprego, mudar de emprego, conseguir um emprego, né? Se destacar na sua área. E isso eu acredito que reflita muito, principalmente quando a marca é muito próxima do seu criador, quando ela é uma marca onde a pessoa que a cria é muito presente no processo, porque ela é uma herança dessa pessoa, né? Isso, da história dessa pessoa. Da história, né? Essa pessoa. E a história não precisa ser uma história legal, ela é uma história de vida. Até né? porque, né, amiga, a história é legal, assim, é só enquanto te faz aqui só tem história legal, né? Só de todo mentirinha. mundo passa perrengue na vida. Olha, eu não conheço quem não passe. Isso é uma coisa tão, assim, eu fico olhando para as mulheres que trabalham, né? A Lola, ela é composta pelo Lucas e as mulheres. E a gente foi se conectando, né? Então, a gente tem muitas mulheres em etapas diferentes das suas vidas. Né? Claro, óbvio, cada uma tá uma, mas assim, a gente tem uma que fez transição de carreira, outra que nem se imaginava nisso, outra não sei o quê. E aí, quando eu me pego, né, olhando assim, poxa, como que a gente se conectou, sabe? Assim, como que a gente conseguiu se conectar? E aí eu venho para aquilo que tu estava falando antes da essência, sabe? Que valores que eu aceito viver, que eu quero viver e quais que eu vou colocar limite, né? Eu não quero mais viver isso na minha vida. Eu não vou me conectar com essas pessoas. Sabe o que eu acho mais importante? A gente saber o que a gente não quer pra gente saber o que a gente quer. Não sei se tu concorda comigo. Porque eu acho assim, quando tu sabe, tipo, o que tu não aceita mais, fica muito mais fácil tu identificar o que tu realmente quer da tua vida. Sabe? Isso é muito importante. Os teus nãos. Isso. Sabe? Eu sempre pego e pergunto assim, né? A gente vai tentar olhar e sei lá, numa entrevista, Tá, quais são os teus valores? Aí fica aquela coisa assim, não sei muito bem e tal. Deixa eu tá, me faz uma lista do que tu não quer mais viver. Me faz uma lista dos teus não valores. Não admito mais isso, não quero mais aquilo, não quero. Falei, maravilha, vamos botar esses limites. Porque
né, a gente fica tão perdido com aquela coisa assim, ah, eu sou proativa, sou não sei o que, sou não sei o que lá. Não, gente, olha só, eu não quero mais isso. Que nem hoje, quando eu tava falando com essa profissional de tarde, e aí eu falei com ela e ela falou, não vou mais trabalhar mais que 30 horas. E eu falei, no diluído da semana. E eu, beleza? Tu sabe que eu me lembro que quando eu pedi demissão do meu cargo de editora no jornal, eu fui assim, eu estava numa fase, claro, de ascensão, assim. Uhum. E daí eu me lembro que assim, a coisa que mais me incomodava é que na minha vida adulta, dos meus 18 anos até os meus 31, agora eu vi um comentário que me atrapalhou. Até os meus 31 anos, eu me dei conta que eu nunca tinha saído com uma amiga para tomar um café no meio de uma tarde, no fim de uma tarde, no fim de um expediente. Porque o jornalismo ele me exigia tanta presença que eu estava sempre tão envolvida com todo o processo que eu não tinha tempo livre quase. Sabe? O meu tempo livre era também dizer respeito à redação de alguma forma. Então, tipo, saía da redação muito tarde, começava muito cedo. Final de semana, feriado. Aí eu disse, cara, eu não tenho vida. Eu tô com 31 anos e não vivi experiências que a maioria das pessoas da minha idade, eu não tive nem faculdade. Porque eu comecei a trabalhar, eu já estava no curso, no terceiro semestre. Eu me privei de todo um descompromisso que eu nunca me dei o direito de ter. Eu sempre tive correndo atrás, sabe? E aquilo me deu um cansaço, sabe? Eu disse, eu preciso sair disso urgente. Daí, tá, mas pensa, o que que tu vai fazer, né? Claro. É isso que eu ia perguntar, como que tu lidou com isso assim? Tá, não vou mais fazer. Por exemplo, eu também decidi, não vou mais trabalhar à noite. Eu não aguentava mais. Sim. Eu não quero mais trabalhar de noite, gente. Como que tu lidou? O que que acontece? Eu me lembro que eu estava numa viagem, numa cobertura de um evento em São Paulo com a Parenza e a gente foi a gente estava no intervalo, a gente foi almoçar e ambas estavam insatisfeitas e nós já trabalhávamos meio juntas fazendo coisas, porque a Parenza já tinha mais autonomia. Eu tinha esse contrato de exclusividade, então eu não podia fazer muita coisa. Então, às vezes, eu ajudava ela, né, sem, como que eu vou dizer, sem assinatura, para ela fazer os conteúdos dela. E aí a gente disse, cara, vamos fazer uma empresa disso. E daí a gente meio que bolou a empresa nesse almoço. Então, eu já vim meio... Claro que demorou pra caramba para começar a ganhar dinheiro, sabe? Mas eu tinha uma grana guardada. Aí eu vim assim... Eu sempre fui meio corajosa, sabe, Dani? Eu sou assim, eu meto as caras, tá? Eu vou, depois eu vejo o tombo. Eu primeiro, sabe? Eu transbordo. Eu sou uma pessoa... Sou emocionada. Aí eu já vim super animada. Aí, claro, a gente fez... E foi muito audaz para a época, porque a gente não se falava em criador de conteúdo. Não existia esse termo, entende? A gente, nem nós mesmo adotávamos. E foi super assim. Eu me lembro que o meu editor na época me disse assim: nossa, eu não acredito que tu vai sair daqui, para nós vai ser uma perda enorme. E daí ele me vem com essa frase: mas tu sabe que o cemitério está cheio de insubstituíveis. Aí, tipo assim, cara, as pessoas não estão muito aí para ti se tu não tiver. Entende? Tipo assim, tu é legal, tu fez um trabalho bacana, mas vai ter outra pessoa que vai fazer um trabalho bacana também. E vai. Então a gente tem que se acostumar com esse fim, com o nada é eterno, né? E tipo, eu fui com a cara e com a coragem e fiz, mas eu já tinha a ideia. Eu só não sabia se ela ia dar certo. E as ideias demoram para dar certo. O quanto a gente emergencial, assim, não funciona muito. A gente vai cair uns tombinhos, a gente vai querer desistir no meio do caminho. Isso eu falo como empreendedora. Eu quis desistir muitas vezes, sabe? E dizer assim, puta, porque eu quero um salário de novo, sabe? Eu preciso de um salário de novo. Eu preciso de um salário fixo. Mas eu tive uma sorte que eu indico para todo mundo. Pares têm que ser complementares em trabalhos, tá? Porque pessoas que fazem a mesma coisa não rola muito, na minha opinião. Eu e Parenza somos duas pessoas que têm pensamentos parecidos, mas atividades diferentes. Pensamos igual, mas fazemos coisas diferentes dentro da empresa. A Parenza é uma pessoa que nunca me deixou desistir, porque ela tem o empreendedorismo no sangue, na verve. Eu sou uma pessoa de trabalhar, entendeu? Não que ela não seja. Eu quis dizer assim, eu pego o lado mais criativo, assim, a gente senta, cria juntas e eu vou lá e produzo.
Então a gente se dá muito bem nisso. E isso é uma dica que eu dou para quem está empreendendo, que tem pessoas complementares na sua equipe. Uma gosta mais de fazer conta, outra gosta mais de fazer desenho, entendeu? E daí ali tu faz... Total! É Total! isso! Total! Eu sempre falo, gente, não me perguntem dos números. Eu olho para eles, eu entendo todos, mas eu não sei deles. Eu tô olhando aqui porque tem uma planilha, uma coisa Não anotada. vou gastar meu compartilhamento, eu não vou gastar minha capacidade de armazenamento com coisa que eu não quero, entende? Não. Então eu não quero saber de números, eu sou assim, entendeu? Hoje ontem vieram cortar a luz da minha casa, eu esqueci de pagar, entendeu? Esta sou eu. Eu não consigo lidar com isso. Essa vida muito, a vida prática, assim, a coisa de casa, ok, mas assim, contrato, nota fiscal, gastos de casa, assim, eu sou um desastre, entendeu? Tô sempre. Tu sabe que isso... O Lucas tá rindo porque ele tá assistindo aqui, ele tá sacando isso. Porque, nossa, eu sou muito assim, né? Tanto é que assim, e é isso, né? Na Lola, o Lucas é a gestão, é o olhar estratégico, é essa pessoa que vai lá e diz, não tá bom aqui, vamos olhar. Vamos não sei o quê. A Thay, que também tá assistindo, não sei, e as outras gurias que eu nem vou conseguir falar de todo mundo, é a operações, ai, me ajuda com a agenda, ai, não sei o quê. Né? E eu sou aquela que vou ficar ali ruminando e lendo e criando e não sei o quê. Mas é isso, eu não chegaria, a Lola não chegaria se ela não tivesse essa coisa de estrutura, do complementar. Então, cada um, se fôssemos dois olhando para a gestão, não teria esse quê. Quem pira? Então, assim, a gente... Isso, e aí uma isso coisa não anda sem a outra. É. Por isso que às vezes eu vejo assim, eu vejo pessoas extremamente criativas, com um talento maravilhoso, que não deram em nada. Que não saem do lugar. Porque elas não conseguem fazer uma projeção delas mesmas. E isso é muito ruim. A gente tem que saber o que a gente quer e a gente também tem que saber prospectar como que nós vamos chegar até lá. E quais são as nossas dificuldades? Tipo, gente, eu não sei fazer planilha, então eu vou achar quem saiba. Então eu vou conversar. Tu não acha que a gente tem que admitir mais o que a gente não sabe? Eu acho que a gente é muito bobo, porque a gente fica muito assim, eu não vou falar, eu tenho vergonha, eu vou ficar quieta. Cara, não sei. Eu não consigo, entendeu? Tem uma coisa que olha só, e também não quero. Entendeu? Não quero aprender. Tem coisas que eu não quero aprender. Eu não gosto de dirigir, eu não quero aprender a dirigir, por exemplo. Entendeu? Risquei da minha vida. Ai, mas facilitaria a tua vida. Ai, cacete. Eu dou um jeito de outro jeito, entendeu? Total. E assim como o trabalho. Eu falo pra Roberta, né? Eu não sei chamar ela de Beta ainda. Eu já falei isso pra ela também, mas pra Roberta. Só deixa eu falar. Sabe que a Beta é como se fosse minha irmã, assim, né? Eu amo ela, assim, num grau inacreditável. E acho que ela é uma baita de uma profissional, assim. E aí eu falei pra ela, a gente se conectou porque ela estava no cliente, agora é a nossa conselheira maravilhosa. E aí eu falo pra ela assim, eu falei, Roberta, eu não posso, eu não consigo, assim, eu preciso acreditar concretamente que quanto mais a gente assume quem a gente é aqui na Lola, tipo, quanto mais eu assumo que, gente, eu não sei lidar com isso, gente, eu tenho essa dificuldade, gente, eu não consegui dormir, gente, eu não sei o quê, tô com calor, Quanto mais verdadeira eu sou, mais a Lola faz brota, sabe? Não, eu acho que isso te traz uma energia de tranquilidade também, de tu não tentar a perfeição. Cara, chega de tentar a perfeição. Eu uso uma hashtag que eu adoro, que é Mulheres Possíveis. Então, eu acho que o possível é um termo maravilhoso. Eu tô com isso aqui que eu juro que eu vou jogar ali no lixo, cara. Eu juro. Depois que terminar essa live, vocês vão ouvir o barulho eu quebrando esse troço. Tá bom. Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender, porque eu falo muito com o feminino, então, né? Por exemplo, a gente é cobrado o tempo inteiro por um nível de perfeição. Um padrão de beleza, um padrão de sucesso, um padrão de maternidade, um padrão de casamento, um padrão de relacionamento, um padrão. E esse padrão, ele é o que a gente idealiza como perfeito. Só que ele não existe, cara. Tu não vai ser aquela mãe de revista, tu não vai ser aquela amante de filme pornô, tu não vai ser aquela mulher de comédia romântica, tu não vai ser aquela profissional de capa de time, entende? Tu vai criando os teus jeitos e isso não tem problema nenhum. Nunca. Porque é o teu jeito possível e o teu possível é extraordinário. E a gente tem que começar a relacionar a possibilidade com um ser muito bom.
tá? Porque a gente criou esse mito de enquanto vocês dormem eu trabalho, caceta, Não, vai dormir, exato. entendeu? Eu sempre falei, não, eu durmo. Se eu puder, eu durmo. Ai, eu durmo depois do almoço. Se eu estiver trabalhando no escritório de casa, eu vou dormir depois do almoço, se eu puder ali, o tempinho que for, porque eu preciso, porque é importante pra mim e tá tudo bem, né? E tu Então, entender que tu não, que tu vai errar e admitir que tu não sabe, porque o admitir o não saber faz parte do ser possível. O perfeito não, o perfeito não fala, ele fica quieto e engole e vai. E eu não tô dizendo que a gente, isso não tem nada a ver com mediocridade, tá? Porque eu acho que a gente tem sim. que se esforçar o tempo inteiro para melhorar, não é essa a questão. A questão é assumir a humanidade, que não é perfeita, que é possível. É de tu entender os teus limites, de entender que tem coisas que talvez tu não vá ser tão bom, tá? Tem coisas que tu vai ser melhor, tu explorar as tuas qualidades. E eu acho que é isso que a gente vai ter que ir identificando na nossa vida. Eu acho que a maturidade faz com que a gente tenha mais serenidade para encarar as nossas limitações. E isso seria muito bom se a gente tivesse desde sempre, porque quando a gente enxerga a limitação, a gente acerta como corrigi-la, sabe? Nem que Isso. seja com uma parceria. Exatamente. Assim, é se conectar, né? Eu falo, gente, não tem que saber de tudo. Não há como saber de Não, tudo, eu, por exemplo, né? eu adoro escrever, mas eu faço uns vídeos meio bostão, assim, eu não sou muito boa em vídeo, sabe? Quando requer muito. Não, falar em vídeo, sim, mas ter que editar essas coisas, eu não tenho muita paciência, eu não gosto. Eu vou achar uma pessoa, já achei que vai ser meu parceiro, que vai fazer coisas incríveis para mim, entende? Porque eu não vou ter a capacidade de chegar no ponto desta pessoa no prazo que eu preciso. Posso começar a aprender o processo e entender cada vez mais. E saber o que eu quero também. Coisa que me incomodava muito nos profissionais com quem eu trabalhei é implicância por implicância. Eu gosto de argumentação, entendeu? Me diz por quê, né? Me Me diz diz. por quê. Não, não me venha falar assim. Porque, ai, não gostei, porque, ai, não sei. Odeio isso. Isso me irrita. Tu Diz assim, eu sabe? não gostei porque essa cor não combina com essa, porque este lado não está harmônico, porque isto está torto, porque esta mulher não... Ah, aí eu Uhum, vou analisar que nem tu analisou. uhum. Agora, então por isso que eu acho, a gente tem que... Obrigado pela gentileza, Sandra. Eu sei que você está só sendo gentil, mas eu agradeço. Aí o que que acontece? Tu tem que entender quando tem um argumento e tu também tem que admitir teu, não, realmente tu tem razão. Agora, por isso que eu digo, a gente tem que sempre ir atrás de mais informação, de mais conteúdo, de mais cultura, para a gente poder ter argumentos para explicar para as pessoas por que que a gente não gosta ou por que que a gente gosta de certas coisas. Então, eu acho que Sabe? o empreendedor e uma empresa também precisam ter argumentos para entender por que que vai fazer sentido aquilo e não vai fazer aquele Sim, outro. sim. Eu lembro assim que quando eu dava aula, agora eu dou aula só em pós-graduação com convite, mas aquela coisa do todo Ai, que dia da coisa graduação, assim, fina isso. né? Assim, Muito fina, muito fina. Desculpa, agora eu só tô em Harvard. Assim, Não, agora eu só tô adorei, no Dani, tá online, às certo. É vezes, isso só aí. de A idade nos permite, tá? Não, é que assim, é porque é muito desgastante a rotina docente do todo dia da graduação. Ela é muito, é todo dia, tu vai te encontrar com um grupo de pessoas, eu vou de manhã, de tarde, de noite, para tu poder ter uma grana legal, tu vai dar muita aula, então assim, é muito desgastante isso, né? Enfim, mas é isso. E aí, mas assim, alguns alunos meus tinham uns ranço porque eu falava assim, não gostei. Eu falei, é adequado ou inadequado? Gostar, tu gosta de um tipo de música, tu pode me dizer. Beleza, não gostei. Agora, e aí a gente tenta falar isso agora, assim, também. E essa cor, eu não gostei. Não, por que tu não é que não gostou? Essa cor tá adequada. Ela não tá adequada. Então, isso me diz isso, mas é um exercício, né? É todo dia. Porque no Mas isso é uma automático a coisa gente faz que as isso. pessoas têm que entender. Não é o umbigo delas que mede o mundo. Total. Tá? E isso é um problema desse nosso universo agora. Por exemplo, quando eu falo de um machismo, por exemplo, eu nunca sofri machismo. Ai, cala a boca! Tipo assim, entendeu? Tu não, mas milhares de mulheres. O teu umbigo aqui, meu amor, não pesa. As pessoas têm que usar mais o cérebro e menos o umbigo. Isso é uma coisa certa. Então, o gosto pessoal, ele não é uma questão.
A harmonia, o equilíbrio, nós podemos botar assim várias coisas para a gente analisar. E é claro que, como somos seres humanos, é difícil a gente se afastar totalmente do gosto. Mas a gente precisa de argumentos para embasar o nosso gosto. E quanto mais argumentos, também mais sofisticado e mais primoroso vai ficar o nosso gosto, não é? Mas eu acho que a gente tem que se afastar da persona pessoal quando a gente analisa uma coisa. Eu, por exemplo, como editora de moda, eu sempre diz assim, tem roupas que eu não gosto. Mas eu entendo a representação que elas têm. Eu entendo a força, a importância, o que aquele movimento quer dizer. Eu posso não usar, mas eu compreendo. Mas tem coisas que eu não compreendo, que eu acho que elas são inúteis, aí que vai entrar a minha análise, porque eu tenho conhecimento para fazê-la. Isso. Então, exatamente. Isso aí. Então, eu acho que a gente tem que se afastar do umbigo e se aproximar da argumentação. E é essa a coisa que parece que está meio em desequilíbrio hoje, sabe? Mas assim, eu vejo, né? Eu não tô no mundo das startups, né? Dos estereótipos, da coisa da inovação. A gente está nos espaços, mas que são esses espaços que provocam esses questionamentos. E eu vejo gente assim, vamos lá, a gente tem a pessoa que faz bolo, né? Ela vai receber um pedido e aí ela vai receber, é uma confeitaria, ela vai receber o pedido, ela não vai poder chegar e dizer assim, não, eu vou botar essa cor porque eu gosto dessa, não porque o outro gosta. Então, assim, vai desde isso, essa adequação, né? De tu ouvir o pedido do outro, tu entender até onde tu consegue fazer aquela entrega. Mas, realmente, isso, assim, é um amadurecimento do indivíduo, né? Que vai refletir em empresas, que vai Mas refletir tudo na vida é indivíduo, né, Dani? isso, né? Tudo na São as vida pessoas que são estão as ali. pessoas. E se tu pegar qualquer empresa que tem muito sucesso, tu pode perceber que a pessoa que a representa transmite a sua essência para aquela empresa. E aquilo faz com que... pode dizer várias marcas que tu diz, não, o cara tá lá, tá presente, foi atrás, entende, quer fazer dar certo, entende as angústias dos seus consumidores, que é outra coisa muito importante. O que tá faltando para eles, porque ele gosta do que ele tá fazendo, ele sabe o que falta para dar o que ele quer, o que as pessoas querem. Né? Eu acho que o ouvir não diz respeito só a nos ouvir, mas ouvir o outro também. Empatia é fundamento para o sucesso. Isso é uma coisa... E essa coisa de ouvir quem tá do teu lado trabalhando, que a gente tava falando também. Total. Né? Quem é que tá trabalhando contigo aí? Como é que tu tá lidando com essa pessoa? Tu sabe como que ela tá? E se colocar no papel do outro também, claro. Né? Tu tá, por exemplo, tu tá criando uma marca de camiseta. E daí tu não sabe o que as pessoas querem vestir. Entende? Não é só tu que tu imagina, mas tipo, tu tentar se colocar naquele papel de entender, o que tá faltando, onde eu quero entrar aqui nessa falta, né? Porque também eu não posso atender tudo, porque daí eu não tenho identidade, né? Sim! E é isso. Eu vou ser uma pessoa que tem uma opinião política, que tem um posicionamento, e quem ir contra isso, mas tu não defende mulheres, sim, mas essas mulheres aqui eu não vou defender porque elas não vão pensar igual eu quero pensar. Então, acho que é isso. São os nãos. Desculpa, mas eu ia falar uma coisa bem animada agora. Sabe, assim, é uma coisa... Isso é incrível, assim, né, de a gente poder... a gente tá olhando, assim, quando a gente faz essas coisas, vai definir as identidades e tal. Então, assim, o que te inspira, né? Quais são as cores, quais são as palavras? Então, isso vai criando um universo. É como, mal e porcamente comparando, eu não tenho nenhum conhecimento de moda, né? E assim, mas eu me lembro que na pandemia, eu tava ali já entrando nessa coisa, né, do climatério, sem me entender direito e tal, me descobrindo. E aí eu fiz participei de um grupo da Thaís Farage, né? Pra entender, tipo, o que eu não gostava. Eu lembro que o principal exercício pra mim foi assim, o que tu não usa? E eu falei, gente, eu não gosto daquelas estampas, sabe? Tipo assim, comecei a listar, tipo, não gosto dessas estampas. Eu gosto dos geométricos, eu gosto das cores. Eu sempre faço um exercício com as pessoas que eu presto consultoria, que é assim, pega a roupa que tu nunca usou e vê o que ela tem. As roupas, escolhe 5 peças que tu comprou e que não usa e vê o que elas têm em comum. É isso. É isso, né? E isso serve para
para a construção das coisas, assim, para a construção das marcas, dos negócios, das identidades das pessoas, é a gente conseguir olhar e dizer, eu não vou mais usar isso, eu vou usar E aquilo. saber o que tu quer usar também, né? Isso, aí depois tu vai pro upgrade, né? Que é o que eu vou fazer. Eu tenho certas coisas, por exemplo, que eu acho que como eu falei, eu já tenho condições de dizer que elas realmente não vão fazer sentido para mim e que eu não quero me comunicar com elas. Sabe? Tipo assim. Então, aqui não é o teu lugar, sabe? Uhum. E é isso, acho que, como eu também acho que a gente não tem como ficar falando de coisas que não tem muita intimidade com o assunto, entende? Às vezes as meninas me dizem, tu tem que falar mais sobre isso. Tipo, gurias, eu não consigo, porque isso não faz parte do meu universo, entende? Tipo, tu tem que falar mais sobre mulheres que decidiram não ter filhos. Cara, eu posso falar até ali, porque como eu tive, o meu termômetro vai até os meus 39 anos. Depois dali eu não consigo mais falar. Porque, embora eu posso falar a experiência de uma mulher que não queria e acabou tendo, mas eu não posso. Essa coisa do seu lugar de fala eu acho muito importante também. Uhum. Porque o lugar de fala da gente, tanto quando a gente, quanto uma pessoa, quanto uma marca, ele nos dá autenticidade. Porque tu fala sobre coisas que tu realmente tem intimidade com elas, porque são da tua vivência, da tua experiência, da tua plenitude. Né? Diferentemente de coisas que tu vai dizer, eu quero. Agora eu vou falar sobre maturidade, mas eu tenho 26 anos. Ah, amor, não vai. Não vai. Não, vai falar sobre conquista, sobre desenvolvimento, mas não sobre. É isso, sabe? É como às vezes as mulheres mais velhas me dizem assim, nossa, é muito estranho tu falar sobre envelhecer com a idade que tu tem. Eu digo, e eu concordo, eu acho que eu vou mudar muito as minhas percepções até eu chegar aos 80 anos, 90, 100, 120, se eu conseguir viver até lá. Uhum. Vou mudar. Vamos lá. Mas também as pessoas têm que entender que eu tenho um lugar de fala nessa infância do envelhecimento que eu tô falando agora. Porque isso é uma transição. Cara, quando tu fez 40, a gente muda uma chave. Quando a gente entra no climatério, a gente muda outra chave. Quando passa para menopausa, é outra chave, né? É que nem quando a gente vai... Então, isso me dá o direito de falar sobre a chave que eu estou no momento, entende? Porque ela faz sentido para mim. E que se eu me comparar com uma mulher, se a gente se comparar quase chegando aos 50, com uma mulher de 35, nós temos percepções de vidas totalmente diferentes em muitas coisas, né? Então a gente pode falar de certas coisas que a gente vai aprendendo, só que eu acho que a gente, com vivência, assim, com verdade, a gente consegue falar com muita naturalidade sobre as coisas, porque elas fazem parte da gente, né? Isso, eu acho que isso também é importante, assim, né? Eu me pego assim, eu também não vou falar sobre isso porque, gente, eu só vou falar de uma maneira superficial. E pra mim não faz sentido falar de uma maneira superficial sobre algumas coisas. Não gosto, eu gosto de bater papo, de discursar, de trazer as coisas, assim, porque é uma oportunidade, né, da gente trocar, da gente trazer, da gente entender. E eu vejo, assim, acho que o fato de agora eu ter tanto contato, né, mais contato com as pessoas por conta da empresa, eu tenho conhecido gente de tudo quanto é canto, que não fazia parte da minha vida antes, né? Agora faz. E aí a gente vai começando isso assim, né? As pessoas olharem assim, bom, quem que é a Dani que eu quero passar? Quem que é a Dani que eu quero que as pessoas reconheçam e acreditem, né? Como que eu vou me colocar? Como que eu vou fazer transparecer? Como que eu vou... Esses dias tá marcado na minha cabeça que a gente fez uma reunião essa semana que foi bem tensa, assim. E aí era tipo, tinha que dar um parecer. E aí eu fui lá e dei um parecer. A gente fez a reunião e aí o cara lá, o Bambambam, que era o nosso cliente, que é um CEO, lá, e daí ele parou a reunião e falou assim, ele terminou e falou assim, que foi cirúrgica, né? Assim, pra mim agora cirúrgica é o meu elogio máximo, sabe? Isso é um excelente elogio. É tipo assim, sabe? Era isso que eu queria fazer. Foi no ponto. Mas era isso que eu queria fazer. Então eu quero que as pessoas esperem de mim que eu possa falar sobre aquilo ali, né? Mas enfim, isso, né? Essa é a construção da Dani, a construção da Paty, né? A gente tá... Acho que essa coisa de ser uma mulher de propósito, eu também tenho receio da gente... A gente colocou esse título pra gente, né, juntar essa pauta, né, e toda... Tenho receio que algumas mulheres, e enfim, homens e mulheres, e né, todas as pessoas do mundo, elas entendam que ser propósito é essa coisa glamurosa, né? Não é. Muito pelo contrário, né? É saber raiz
assim, quem que tu é, quem que é o teu, o que que é o teu negócio, como que tu quer ser diferente dos outros, não é o diferentão, é como que tu quer te diferenciar, como que tu quer ser lembrado. Acho que isso também é uma coisa legal, assim. Como que tu quer ser lembrado pela tua amiga, pelo teu filho, né? Quais são as lembranças que tu quer criar? Como é que tu quer te conectar com as pessoas? Eu acho que essas reflexões, elas são reflexões da gente, das pessoas, né? Das marcas, dos negócios, mas assim, das relações. Eu não sei, eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito quando eu vou dar um presente de pensar muito sobre aquela pessoa, sabe? Então, assim, eu quero que ela olhe para aquele presente, aquela caneta que eu dei, e ela vai pensar assim, ela pensou, porque eu gosto de escrever, ela me deu uma caneta, sabe? As marcas também, as pessoas. Então, assim, chegando como é que as pessoas pensam, tu tem uma ideia, assim, um ideal, ou como que tu gostaria que as pessoas, por exemplo, se alguém fosse contar para mim quem é a Paty, como tu gostaria que as pessoas contassem? Bah, Dani, tu sabe que eu não tenho isso. É. Não, eu tenho como eu gosto de me ver. Eu não me importo como Ah. as pessoas me representam. E como que Mesmo. tu gosta de te ver? Eu gosto de ver como uma mulher que busca felicidade. E que não tem preconceito, e que está sempre se transformando, e que está sempre tentando aprender. Eu não quero me ver como uma pessoa que para no tempo. Mas eu não tenho essa não é, eu quero achar uma palavra que não seja errada, porque não é pretensão, não é preocupação, não é desejo. Eu não tenho, eu sequer penso nisso, sabe? Eu tô tentando me afastar tanto da opinião alheia nesse sentido. Eu quero que as pessoas se sintam bem comigo, só. Mas eu não Ah, tenho, legal. entende? Eu não tenho É legal. e eu acho que quem vai se sentir bem comigo vai ser a pessoa que vai entender o que eu estou pensando, sabe? Que vai pensar como eu. E daí essas pessoas, tudo bem. Agora as outras, cara, eu tentar me preocupar, diferentemente de uma marca nesse sentido, eu acho que as pessoas não precisam tentar se preocupar com o que os outros vão pensar dela, sabe? Mas eu Tipo, acho, assim, ó, eu não fico. Quando a gente tá aqui trabalhando com os clientes, a gente não fica assim, ai, o que estão pensando de ti? A gente, né, o que tá pensando, aquele papo assim, o que falaram quando tu não tava e tal. A gente sempre fala muito sobre quem que tu é, como que tu é, sim, né? não, isso eu acho Fica essa importante, a gente saber o que força. a gente é, mas assim, Isso. como isso é interpretado pelo outro, como isso bate no outro, realmente é uma coisa que já não me interessa mais. E que a gente não tem Acho que muito é diferente, controle também, né? mas acho que isso é diferente com empresa, tá? Sim. Acho que isso, nesse sentido, serezinhos são diferentes de produtinhos, né? Eu acho que a gente, eu acho que nós, mulheres, devemos muito desatrelar desta preocupação. Porque se tu ficar pensando como tu quer que os outros te vejam e te interpretem, vai te limitar tanto quem tu realmente quer ser, que é. Mas já acredito que uma empresa, como no teu caso, seja importante, porque ela precisa desta opinião até para consumirem ela, né? É diferente ali. Eu não quero que ninguém me consuma. Tipo assim, né? Não Gostei. tenho certeza. Legal. Tu sabe que tem uma coisa legal, assim, que a gente trabalha aqui, isso pode ser um bate-papo num outro momento também, né? Que é, assim, a diferença do propósito e do posicionamento, que a gente tenta trazer isso para as pessoas, sabe? Assim, o propósito é o que te move. O que te move, né? Então, assim, eu quero que as pessoas se sintam bem comigo, eu quero, né? No meu caso, eu quero muito compartilhar coisas com as pessoas, eu quero vê-las mudarem. Quem quer, né? Quem tá perto de mim, que quer me ouvir, eu tô ali, quero sei lá, trouxe um insight. Não precisa trazer uma informação nova, mas trouxe um insight. Isso é propósito, assim, o que que me move, né? Eu gosto de fazer isso. Agora, posicionamento é aquilo que a gente consegue construir e pode mudar. Então, assim, o posicionamento da Lola no começo, né? No começo da empresa, a gente sempre tem umas coisas assim, é a primeira empresa de rebranding, não sei o quê. Hoje a nossa pretensão é outra, é fazer o branding ser mais acessível, as pessoas entenderem que dá para pensar sobre as coisas, né, sobre essa evolução. Então o posicionamento muda. Olha aí.
que tu vai jogar fora. Assim. Eu vou jogar fora. Eu fiz a cara de quem vai destruir com ele agora. Vai destruir. Ele vai se arrepender. Mas assim, Paty, acho que assim, a gente podendo, né? Nossa, a gente já tá 10 para as 9, a gente já vai acabar o nosso bate-papo daqui a pouco, né? Minha água e teu vinho renderam, assim, foi uma coisa, né, muito legal. A gente pensar, Paty, assim, que a gente poderia, né, deixar. Não gosto de dicas, né? Tem um livro até que fala que dicas não são receitas, né? Mas assim, quais são as tuas percepções assim sobre ter um propósito hoje? A Paty ter esse propósito neste momento, assim, o que tu entende que é uma potência para ti neste momento, assim, da tua vida como propósito, como o que te mobiliza, só para retomar, até para quem não estava no começo, para a gente poder encerrar. Eu acho que o que me mobiliza é a liberdade, sabe? Legal. Eu acho que se eu conseguir, inspirar outras mulheres a tentarem buscar a sua liberdade, a sua independência, a sua autonomia. E quando eu falo liberdade, para mim é uma palavra que está muito junto à felicidade, sabe? Porque eu acho que eu só comecei a me sentir mais feliz quando realmente me senti mais livre, sabe? Porque eu acho que quando a gente se preocupa demais com o outro, que a gente carrega muita culpa, que a gente conduz muita cobrança, que a gente está muito atrelado à opinião do outro, que a gente quer muito seguir padrões que às vezes nem nos dizem respeito, não fazem sentido algum para nós, mas que a gente está indo atrás deles porque nos disseram que era assim, a gente esquece da felicidade. Então, quando a gente se liberta destas coisas, eu acho que a gente se torna mais feliz, né? E a liberdade é diferente, ela é pessoal, né? Não existe uma receita, porque ela tem que fazer sentido para cada pessoa. Eu acho assim, né? Existe o conceito de liberdade, mas ela é muito individual também. Então, eu acho que eu penso assim, para mim, o que faz sentido para mim é eu me sentir livre, assim. Quanto mais eu me sentir livre, mais eu vou me sentir feliz. E se eu conseguir inspirar alguma pessoa a buscar isso para ela, na sua forma, na sua trajetória, no que faz sentido para cada uma, eu já vou me sentir um pouquinho assim realizada. Quando alguém me diz assim, nossa, eu estava precisando ouvir isso hoje, o meu dia fica um pouquinho mais feliz. Ai, mesmo. Legal. Não, eu realmente, eu sou, como eu falei, eu sou uma pessoa muito emocionada. Eu gosto muito deste carinho, deste retorno que eu tenho das mulheres. E eu falo mulheres, porque são praticamente só mulheres que me seguem. E é com elas que eu tenho troca. E eu tento responder todo mundo, nem que seja com um coraçãozinho, mas eu li aquilo e para mim tocou de alguma forma. Porque eu acho muito importante a atenção que a gente dá para as pessoas, sabe? Eu gosto de que as pessoas percebam a minha atenção, porque eu realmente aquilo para mim importou. E acho que dar importância para o outro é algo fundamental e que está muito escasso, sabe? Então isso para mim faz sentido. Eu vou, assim, agora eu vou tietar, tá? Não, assim, realmente, assim, porque, assim, mundo passado, há pouco tempo, né? Que a gente nem cogitava esse bate-papo e tudo mais. E é isso, assim, teve um determinado algumas vezes que eu comentei alguma coisa, que eu repostei, porque realmente isso, assim, tipo, ai, alguém falou, por favor, graças a Deus, aleluia, irmãos, né? Alguém falou, ela falou. E aí esse teu coraçãozinho, sabe? Esse teu, olha que legal, né? Ah, obrigado, Dani, né? Tu saber o nome, né? Tu chamar, realmente tu te sente assim parte daquele universo. Então realmente isso que tu faz é que às vezes, Dani, assim, tipo, é difícil a gente, como é que eu vou dizer, a gente dá uma atenção, porque o dia, tu sabe, é filho, é casa, é família, é estudo, muito. E às vezes é difícil a gente se dedicar para escrever ou às vezes eu vejo as mulheres me mandam textos enormes, assim, e daí fico tão chateada de às vezes não responder na mesma proporção, mas daí a gente também está correndo, e daí não é uma que me mandou, são 40, 50, 300.
Mas eu leio, eu ouço, eu presto atenção, aquilo me mexe, sabe? Outro dia, às vezes tem histórias que eu fico assim, cara, 2, 3 histórias que eu ouvi essa semana que eu tô para recontar, porque eu fiquei tão impressionada com as coisas que as mulheres me contam, que eu peço autorização daí. Sim, Posso claro, claro, porque, claro. Que legal. sabe? E eu quero dividir as coisas, porque eu acho tão importante. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, sabe? No geral, assim. Eu gosto disso. Eu gosto, eu valorizo, sabe? Tipo. E Dani, acho que as pessoas estão esquecendo um pouco disso, assim, sabe? Eu acho. É foda. É incrível isso, assim, né? Eu lembro que assim, eu encontro as pessoas, às vezes, eu encontro e abraço. E as pessoas ficam, às vezes, claro, também não sai ela louca, assim, abraçando o mundo todo, tudo mas, bem. né? Mas assim, encontro alguém, eu oi, abraço. De algumas pessoas ficam, né? Assim, O que é que isso? diferente. Umas ficam mais tempo abraçadas, daí tu fica naquela assim, né? O que faz? Mas é difícil, as pessoas ficam meio perdidas nessa conexão, né? Nesse afeto, no oi, 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 né? Um oi mais espichado, uma expressão. Não, e outros Realmente. afetos que às vezes não é nem esse beijo, esse agrado, né? Porque isso a gente faz com amigos mais íntimos, mas é uma pequena atenção, é um oi, é um dizer bacana, Isso. força, vai lá, tu consegue, bora. Eu tô sempre no bora lá, entendeu? Porque eu acho que realmente as pessoas É podem. tipo, vamos, vamos. Vamos, cara. Quando eu era mais jovem, uma grande amiga minha, ainda quando eu morava em Caxias, e ela sempre dizia assim que eu parecia uma professora de aeróbica. Olha como isso faz tempo. Que ela ficava dizendo, ai, tu tá sempre assim, vamos lá, vamos fazer, vai dar certo, vamos acontecer. Porque ela dizia que coisa chata, para de ficar nos motivando, nos deixa quieto. Não quero. Amiga que não deixa ninguém sossegado, entendeu? Eu sempre tive essa característica, eu acho. E eu acho que eu tento fazer isso com as pessoas o tempo inteiro, entende? Porque eu faço comigo, entende? Eu sou o meu bora lá. Eu tenho essa coisa, assim. Quando eu vejo que eu tô meio parado. Hoje, por exemplo, vou ser sincera contigo, eu tô exausta. Eu imagino, porque eu acompanhei todo o teu ensaio. Cara, foi lindo, maravilhoso, amei. Mas a gente Uma cansa. cansa, né? E eu tô dormindo porcaria. E daí, tipo assim, pá, dorme 4 horas, acorda e vai pro trotuar, assim, sabe? E pega estrada, né? 3 horas de estrada. É saco. Cansa o corpinho, Eu né? gosto de dormir na estrada. E hoje eu vim conversando com as gurias. Eu falei Eu sei. mais do que o nome da cobra hoje. É uma coisa... Ai, meu Deus do Mas tudo céu. bem, é isso. É A isso. gente, o cansaço, eu tinha um editor meu que dizia que depois de um certo tempo de cansaço a gente começa a ficar com bobice, assim, sabe? Que tu já começa a achar tudo mais engraçado, que tu relaxa. O cansaço é quase meio alucinógeno, assim. Hoje eu tô quase nessa fase. Mas, Não, Dani, eu acho que é mas isso, sabe? Eu acho que a é. gente se ouvir mais e ouvir mais o outro. Paty, muito obrigada. Foi um prazer te Eu conhecer também assim, adorei, Dani, tá? adorei, Muito foi ótimo. obrigada Eu mesmo. que Me agradeço. dediquei, passei o meu batom vermelho para este Tá momento. linda! Tá? Ai, meu Eu não batom tinha esse vermelho. botão chiquérrimo, Batom né? vermelho. Mas assim, muito obrigada, Paty. Foi um prazer, um carinho enorme, assim, te receber aqui no primeiro Lola Talks. Então, assim, a Que seja um gente sucesso, adorei a ideia. legal, assim, vai ser um bate-papo uma vez por mês. A gente já tem aí um costurado para abril, mas eu espero que a gente consiga se encontrar em outros momentos também. Tá bom? Marcar um churrasco. Vamos, eu adoro Tá. churrasco. Vamos, então, tá bom? Então Como tá, não, muito né? obrigada. Muito obrigada, Dani, muito muito sucesso obrigada. para vocês. Beta, meu amor, obrigada pelo convite. Dani, obrigada por ter me chamado Imagina. também. Foi um prazer estar aqui. Eu desejo que vocês, né? Mais ainda constelações. Que bom, Tá? muito Muito obrigada. obrigada. Tá Um bom, beijo. beijo. Obrigada, obrigada, beijo. Então, gente, muito obrigada. Foi um prazer a gente ter feito esse nosso primeiro Lola Talks com tanta gente legal por aqui. Muito, muito obrigada. Vamos terminando, vamos terminando.
Beijos. Sim, vou salvar. A maravilhosa tá tentando salvar a live aqui, gente. Calma. Depois vocês editam isso. Aqui terminamos. Ok, beijos. Até.